Eu, Enoque Cavalcante, estou mais uma vez com você aqui no Amplo, Geral e Irrestrito. Hoje, começando essa semana, no nosso programa nós temos o prazer de receber o companheiro jornalista, mas também político ativo, vereador 4 vezes. Terceiro mandato. Terceiro, indo para o 4. Se Deus assim nos permitir. Isso. Toninho de Souza. Obrigado, meu irmão. O nome completo, como é que é? Antônio Ferreira de Souza para os cobradores, Toninho de Souza para a grande população. Se alguém chegar e falar Antônio Ferreira de Souza, tem algo errado. Ou é cobrança isso. ou é intimação. Mas você não esconde o seu nome. Não, não. O Pop tem um nome esquisito. Franz Wilson, né? Um dia eu botei uma manchete no Diário de Cuiabá, Franz Wilson, não sei o que, é Pop. Aí ele reclamou, meu Deus. Mas para conversar com o Toninho, comigo aqui, está conosco também o veteraníssimo Eduardo Gomes, do Boa Mídia. O famoso brigadeiro. O famoso brigadeiro. E o Toninho é o homem que está numa evidência, cara, sempre, né, ao longo do seu mandato, você sempre teve evidência. Mais uma vez, você está nela. Esse processo todo que você vivenciou na Câmara, em torno da comissão processante, que lições você fica, como é que está a sua caminhada depois de você ter virado alvo para alguns? Na verdade, Enoque, isso é um processo natural. Todo o embate que existe, e esse não foi o primeiro, infelizmente eu estou na Câmara, por esse lado, 4 vereadores foram cassados na história da Câmara Municipal de Cuiabá. Você participou de quantos? E eu participei dos 4. Eu estava lá. Conduzindo o processo, é o segundo que eu conduzo na Câmara Municipal de Cuiabá. E digo para vocês que isso não tem nenhum privilégio, nenhum prazer, é um momento triste. Só que, infelizmente, quando chega a comissão de ética, só cabe a mim fazer o meu papel, que é investigar. Agora, existem muitas informações que a população não toma conhecimento. No ano passado, por exemplo, eu investiguei 8 processos. 7 foram arquivados. 7 processos arquivados. Entre eles... A comissão de ética. Comissão de ética. Entre eles, o vereador que foi cassado, ele foi absolvido 4 vezes de acusações. Mas isso não ganha a informação geral da nossa população. O que ficou foi esse processo que a população acompanhou. Mas eu digo que é um processo natural, inclusive das críticas, porque quando há o enfrentamento, você tem a cisão. Mas hoje, para finalizar esse ponto, eu acho que é uma página virada, e eu sempre tenho dito aos meus colaboradores, à população que nos segue, que nesse momento a nossa preocupação é com a capital de Mato Grosso, com a Cuiabá, e tratando principalmente de projetos que interessam a nossa população. A saúde, a infraestrutura e principalmente aquilo que o povo quer, né? Que é um político trabalhando com resultado para aquilo que o povo quer. Não foi excessivamente dura a Câmara nesse julgamento? Afinal de contas, o vereador que foi cassado, ele estava investigando uma suposta maracutaia, um desvio de recursos na área de saúde. E se ele fosse com flores para poder tratar do assunto, ele talvez não tivesse sucesso. Ele, o Abilinho, no caso, ele teve que ser duro no trato. Isso não tolhe o exercício da vereança? Olha, esse é o grande problema da desinformação da população. Nada daquilo que o vereador Abílio alega com brigas de parlamento entrou dentro do processo. Houve a representação, mas isso foi arquivado. A investigação, ela é um direito legítimo do vereador, mas existe uma conduta a ser respeitada. E o ponto mais forte para a cassação do vereador Abílio foi uma acusação falsa que ele fez a 4 vereadores. Ele utilizou uma live, uma transmissão ao vivo que está sendo feita agora, em frente à Câmara Municipal de Cuiabá, e disse o seguinte, claramente: eu já fui ameaçado de morte. Citou 4 vereadores, entre eles Juca do Guaraná, Adevair Cabral, Chico 2000. Mas a pergunta é, e fez parte da nossa investigação, qual foi a providência tomada por aquilo que ele tinha dito que tinha sido ameaçado de morte?
Preencheu algum boletim de ocorrência? A resposta é negativa. Procurou a Secretaria de Segurança Pública? Também não. Fez alguma notificação à Câmara Municipal de Cuiabá? Também não. Tá bom. Ele foi se defender nesse item. A defesa não tratou desse item. Arrolou 5 vereadores companheiros dele e tentou levar para uma suposta briga que teria acontecido na presidência da Câmara Municipal entre Abílio e Juca do Guaraná. Pois bem, eu, na condição de presidente, junto com outros 2 vereadores, chamamos lá. E vou dizer aqui claramente. Wilson Quero-Quero, o senhor viu alguma briga na presidência? Eu não vi nada, eu não estava ali. Um outro, olha, eu estava no banheiro, eu não vi nada. Vereadores do lado dele. Vereadores do lado dele. Senhor Dilemar Alencar, viu? Eu não vi nada. Então vejam bem, uma acusação de ameaça de morte, Seria. feita em transmissão ao vivo. Nada se provou em relação a isso. Isso chama injúria, calúnia, difamação e para aquilo que nós estávamos investigando. Quebra de decoro parlamentar. Isso não se deu na tribuna da Câmara Municipal. Se deu numa transmissão ao vivo em frente à Câmara Municipal. Mas, para a população, ficou aquela imagem, olha, foi cassado porque estava investigando, porque estava exercendo o seu papel de vereador investigando a E a saúde. defesa você trouxe aí. Exatamente. O caso da enfermeira também entra nisso? Não, porque a enfermeira é o seguinte, foi uma coincidência. Ela estava arrolada como testemunha, porque ela participou do entreveiro dentro do Hospital São Benedito e ela registrou um boletim de ocorrência. Então nós chamamos ela para ouvir a respeito daquilo que aconteceu dentro do Hospital São Benedito. Por coincidência, ela vem com uma informação de que na véspera daquele depoimento, ela participou de uma festa na casa do vereador Juca do Guaraná, que teria presenciado coisas gravíssimas. O que eu fiz? Para não contaminar o processo de investigação da Comissão de Ética, e que não era o objeto da nossa investigação, nós colhemos as informações, terminou o depoimento dela, no dia seguinte eu levei ao GAECO, para que o GAECO pudesse investigar aqueles fatos que ela tinha relatado de que ela teria participado. Falou, olha, isso é gravíssimo, nós não vamos prevaricar, não vamos omitir, mas essa informação que a senhora trouxe aqui, o GAECO vai investigar. Lá no GAECO, vocês têm conhecimento que ela negou que estivesse na casa do vereador Juca do Guaraná. Voltou atrás. Voltou atrás de tudo. Aí ela disse que foi induzida a dizer aquilo, enfim, mas isso não entrou no processo de investigação de cassação do vereador. O senhor é da base de sustentação do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. Em algum momento o prefeito sugeriu, sugestionou ou pressionou pela cassação do Abílio? Absolutamente, até porque o prefeito sempre se manteve na sua posição e esse era um problema interno da Câmara Municipal. O prefeito ele nunca interferiu nessas questões. Pelo próprio volume de informações, a cobrança se dava aos vereadores, à Comissão de Ética, aos vereadores, e em nenhum momento o prefeito participou disso. Tanto é que nós tivemos vereadores da base de sustentação do prefeito que votaram junto com a Abílio. Mas quem, Toninho? Vinícius Uguinei foi secretário municipal da gestão de Emanuel Pinheiro, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Votou a favor do Abílio. Sargento Joelso, da base de sustentação do prefeito Emanuel Pinheiro, votou com o Abílio. Clebinho Borges, que é de comunicação, da base de sustentação do prefeito Emanuel Pinheiro, votou com o Abílio. Então, se imaginasse essa ideia que o prefeito fez pressão, como é que os seus aliados votaram a favor de Abílio? Então, não existe isso. Lógico que num momento tenso desse, você tenta criar fatos. Quem está ali tenta criar fatos. Mas foi um problema interno da Câmara Municipal, resolvido internamente. Você fala em criar tensão. A tensão, evidentemente, é a proximidade das eleições. Há Sim. uma disputa. Estão numa pré-campanha.
E os seus adversários falam agora em ir para a rua e fazer uma campanha contra você. Quer dizer, além de fazer a própria campanha, fazer uma campanha contra você. Como é que você pensa em conviver com essa realidade? Quem é o eleitor de Toninho de Souza? Um trabalho consolidado, é muito difícil você fazer o que eles imaginam de uma campanha contra o Toninho de Souza. Eu sou aquele vereador, aquele comunicador que tem a paixão, mas tem também a posição contrária. E isso é natural dentro de qualquer processo. Mas o trabalho consolidado é difícil de você derrubar. Eu tenho serviço prestado a essa população. Eu entrei na Câmara Municipal em 2008 como penúltimo colocado, batendo nas traves. Tive 3.093 votos. Mas eu pedi uma oportunidade à população para trabalhar e mostrar serviço. Na eleição seguinte, a maior tensão dentro da Câmara Municipal de Cuiabá, que foi o processo de privatização da água e o esgoto aqui na cidade. E a Câmara, quem estava de fora, fez uma campanha muito forte, com fotos espalhadas em pontos de ônibus, com cavaletes pela rua. Você também foi alvo? Eu também fui alvo. Foi o momento mais tenso de toda a minha carreira política. Eu saí do penúltimo lugar para a 6ª colocação. 2016, eu fui o vereador mais votado de Cuiabá, com 5.620 votos. Então, essa história de perseguição, de trabalhar contra o Toninho de Souza, de tentar derrubar o Toninho de Souza, eu sempre enfrentei na minha carreira política. Até porque eu tive envolvido em situações de tensão, não só de cassação, mas votações polêmicas dentro do parlamento. E não é assim. Vocês observam o seguinte: existem outras posições aí que, olha, vou trabalhar contra esse ou aquele candidato, certo? O Bolsonaro, ele tem nenhuma comparação com o Bolsonaro, nada disso. Bolsonaro lá, Toninho aqui. Mas o Bolsonaro também tem uma rede contrária. O Lula tem uma rede contrária. No entanto, é o seguinte, falou, olha, todos eles têm um capital eleitoral. Então, o trabalho consolidado, a imagem constituída, ela é difícil de ser quebrada. Fala-se numa CPI contra você, isso vai prosperar? Na verdade, houve um pedido de cassação ao Toninho de Souza. Ano passado já foi feito um, pelo ex-vereador Abílio. Esse pedido foi arquivado. Esse novo pedido foi feito pelo aliado dele, Diego Guimarães, mas não tem nenhuma fundamentação, só para vocês terem uma noção. Ele tirou uma frase... Fala em ameaça. Ele tirou uma frase lá, dizendo o seguinte: o medo preserva vidas. Uma frase que eu estava falando dentro de um discurso que eu fiz ao finalizar o processo com o pedido de cassação. Eu entreguei, falei, gente, agora, e está lá o discurso completo, agora foi feito o trabalho, nós temos que discutir aqui Eles dentro... estão puxando para fora de um contexto, é isso? Nós vamos ter que discutir aqui dentro do parlamento. Estou preparado para isso. Embora o medo preserve vidas, mas eu nunca tive medo na minha vida, em qualquer situação. Então, pegaram uma frase exatamente fora de contexto e tentaram transformar isso numa ameaça de vida. Isso aí é absolutamente tranquilo, só vai, ao finalizar ou abrir a investigação, ou essa investigação ser arquivada, apenas mais uma constatação de que o Toninho nada fez de errado dentro do parlamento. Vereador, esse episódio da Sanecap, que vira o CAB, e depois da cassação do Abílio, eu acho que vão se tornar fatos menores diante dessa imagem terrível do prefeito deixando cair dinheiro do bolso do paletó. Um evento anterior ao mandato dele, mas que é investigado por uma CPI na Câmara. Como é que o senhor vê essa CPI? Ela pode ter reflexo negativo em quem vai defender o prefeito ou não vai respingar nos senhores? Primeiro, essa CPI ela precisa ser deixada bem clara. Vocês estão aí na atividade jornalística e lembram-se disso. Para abrir a CPI do paletó, eu fui a 9ª assinatura. Eu fui
o voto decisivo para abrir o processo de Você investigação. estava de licença, voltou e assinou, parece? Foi um negócio assim, né? Na verdade é o seguinte, eu dei um tempo ao prefeito para que ele pudesse dar uma explicação. Não houve essa explicação e houve uma cobrança popular muito grande. Então nós abrimos o processo de investigação. Só que há as idas e vindas. Houve paralisação judicial por pelo menos 2 vezes. Então, a paralisação não por interesse da Câmara, mas por representação judicial. E agora voltou essa investigação. Hoje nós deveríamos ter a oitiva do Alan Zanata, mas ele conseguiu uma liminar para não ser ouvido. E hoje eu sou o relator dessa CPI. Por que que eu fui escolhido? Porque eu sou um dos 9 que assinou essa CPI. E nós vamos trazer à tona 2 pontos de investigação. O dinheiro recebido e principalmente se houve obstrução de justiça ou não. Onde que se pega essa suposta obstrução de justiça? Uma gravação que o Alan Zanata fez com o ex-chefe de gabinete Silvio Correia. Aí dizem o seguinte, essa gravação foi feita para conturbar o processo, para prejudicar a investigação da Polícia Federal. Então é isso que nós estamos investigando. Essa gravação realmente atrapalhou o processo, houve obstrução de justiça, é isso, nesse caminho que nós estamos trabalhando. Então, independentemente do seu posicionamento, essa CPI não respinga eleitoralmente de quem participa dela. Eu acredito que não, até O porque... assunto já está rolando há uns 2 anos. Os 2 anos, até porque é o seguinte... Que além do Emanuel, apareceram outros deputados lá, outros pegando dinheiro. Isso não avançou. Você acha que também o MP, o Ministério Público, tem falhado nas suas atribuições? Bom, De levar adiante essa... a parte do dinheiro está sendo investigado lá pelo Ministério Público. Começou com o estadual, remeteu ao Ministério Público Federal. Existe uma investigação em andamento. Agora, a Câmara, ela é cobrada muito porque um prefeito, teria havido aí uma obstrução de justiça. Então, vejam bem, eu acho que a Câmara ela poderia ser cobrada se ela ficasse omissa, se ela não investigasse. A Câmara, ela está investigando e ao final dessa investigação nós vamos ter um resultado. Então, eu não acredito que possa respingar negativamente em ninguém. Até porque é o seguinte, se alguém tem que dar alguma resposta a responder, não sou eu, nem o Marcelo Bussic, que está conduzindo a investigação. Eu acho que nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Nós estamos investigando algo que ocorreu. Agora, eu vou ser cobrado? Não aconteceu comigo. Eu estou apenas investigando. Então, como é que eu vou receber uma cobrança? Como é que eu vou ser taxado de algo que eu estou investigando? O Cláudio tem uma pergunta aí para... interatividade, vamos lá. Na verdade é o seguinte, tem uma internauta, a Luciana Marinho, ela fala aqui, ó, parabéns vereador Toninho, quem acompanha os seus trabalhos políticos e te conhece, sabe do seu compromisso com a nossa cidade. Tamo junto. Muito obrigado. Tem um público seu acompanhando aqui. Vamos ver se os opositores também fazem pergunta. Nós temos um público fiel que acompanha o Toninho de Souza. Como é que você está sentindo as ruas em relação a toda essa agitação, o seu eleitorado? Vejam bem, esse é um movimento muito de internet. Tem muito roborzinho, o que significa fake news nessa história. Nesse período conturbado, eu não apenas saí, como eu pedia para os meus aliados ouvirem. Olha, vá numa praça, ouve lá Conversa. o que está falando. Sentiu a pulsação. Se este é o assunto da população. Vai lá no Pé da 90, conversa lá para mim. Então vejam bem, pouco se falava realmente na população, no grande meio da população. Hoje, eu saí de casa, Hoje mesmo, nessa segunda. chegou um sobrinho meu, falou, tio, por onde eu andei só se falava em coronavírus. Eu fui no hospital, eu fui na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, eu passei pelo centro, é só coronavírus. Falei, olha, quando o assunto está na boca do povo, ele é realmente assim. Então, esse assunto aí, ele não foi para a boca do povo. Vou citar aqui 2 exemplos. Eu tenho
38 mil, quase 39 mil seguidores no Facebook. O Facebook, ele é vulnerável para fake news, certo? Para criar perfil falso. E eu tenho o Instagram. O Instagram, ele já é mais limitado. No Instagram, nesse período, de todo esse período, eu recebi umas 5 mensagens negativas no meu Instagram. Por quê? O Instagram não aceita fake news. Não aceita perfil falso. Robozinhos. Certo? Agora, no Facebook, onde o trem é escancarado, aí não. Isso aí você tinha aquele movimento. E aí você analisava. As frases eram praticamente as mesmas. Certo? Só mudava alguma coisa de sentido. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não foi um assunto que tomou conta verdadeiramente da população. Lógico, tem o seguidor aí de opinião, o formador de opinião, tem um determinado setor, mas não houve um clamor popular, como muita gente imagina. Nesse momento aí de agito, grande agito da Câmara, mais um agito da Câmara, nesse mesmo período você sai daquela emissora, daquela televisão em que você construiu sua carreira, como apresentador e tal. Isso também deixou muita gente um tanto perplexa, né? Oh, mas o Toninho vai conseguir se desligar do Dorileu Leal? Eles são figuras imbricadas. E hoje você está na TV Cidade Verde, com um novo programa, com um novo perfil, né, de programa, e a gente vê da Gazeta gente falando contra você, fazendo campanha, né? Vamos citar aqui o programa do Antero de Barros e do Sócio, se dedicam hoje a atingir você. É mágoa? O que é isso? É uma orientação? Como é que ficou essa relação? Olha, eu saí da Gazeta da mesma forma com que eu entrei, pela porta da frente. Pedi demissão e disse ao Dorileu, estou indo para tocar o meu caminho. Eu não estou indo para ser... Quantos anos você ficou lá? 26 anos. Para não ser concorrente da TV Vila Real. Até porque é o seguinte... Começou como repórter do Antero? Como é que foi? Comecei como repórter lá, desde quando, antes de começar o Grupo Gazeta de Comunicação, Nós estivemos juntos lá naquela rádio, Antero, né? e Vila Dorileu Real. eram donos de uma equipe de rádio. Isso. Anos 80, 87. No esporte. Antero era deputado federal, Enoque era assessor de imprensa do Antero de Barros. Então, ali começa a nossa história. Então, a Gazeta, eu só tenho gratidão, e disse isso na minha despedida, tive uma despedida maravilhosa lá. Meus filhos, hoje eu tenho um filho de 30 anos, pai de 2 netos. O outro, meu filho, tem 28 anos, eles cresceram ali dentro da Gazeta. Então, com eu trabalhando dentro da Gazeta. Então, eu só tenho gratidão. Agora, se as pessoas carregam nos seus comentários, eu quero entender que essa não é uma atitude do Grupo Gazeta. Até porque eu acho que a mesma gratidão que eu tive com o Grupo Gazeta, eu tenho uma história lá dentro e eu também ajudou a construir também esse grupo. Ajudei muito ao Grupo Gazeta. Então, eu não classifico isso como uma atitude do Dorileu, uma atitude do Grupo Gazeta de Comunicação. Se tiver alguma coisa, é relacionada a pessoas e não ao grupo que eu dediquei muitos anos. Na Assembleia, o senhor não teve 26 anos igual na Gazeta, mas teve alguns meses lá. Como 40 dias. O que ficou de experiência nessa passagem sua pela Assembleia Legislativa? Eu deixei lá 10 projetos de leis e nesse período eu aproveitei muito, fazendo algumas ações aqui na Baixada Cuiabana. E a Assembleia é um universo completamente diferente. Você trabalha realmente para o Estado, você tem uma linha de relacionamento diferente e uma tranquilidade para trabalhar. É diferente da Câmara, porque politicamente a Assembleia ela está representada em territórios, em municípios, então o deputado ele não tem uma concorrência muito grande entre eles. Exemplo, doutor João é deputado lá de Tangará da Serra, respeita-se o espaço dele, ele trabalha lá por Tangará da Serra. Câmara Municipal, Cuiabá vira terra de ninguém. São 25 vereadores disputando espaço. Vou citar um exemplo aqui. Ó. Eu vou
faço uma obra lá, defendo uma obra no 1º de março, consigo um asfalto, trabalho do Toninho de Souza. No dia seguinte, tem faixa de outro vereador lá, querendo se posar como o dono da obra. Então, essa concorrência nós temos muito forte dentro do município. Então, essa cisão, ela é constante, diferente da Assembleia Legislativa. Aliás, a Assembleia, eu tive o privilégio de disputar, nunca tinha disputado essa eleição. Eu cheguei a casa de 18 mil votos, fui o 20º mais votado. 6 deputados abaixo do Toninho de Souza elegeram lá com 11, 12, 13 mil votos. O Wilson Santos, que foi prefeito de Cuiabá por 2 mandatos, deputado federal com toda a história, 14.500 votos, e eu, muito acima, fiquei fora por legenda. Mas faz parte do processo. Eu me senti escolhido pela população de Mato Grosso, mas por questão de legenda eu fiquei de fora. E a sua vida partidária? Hoje você está no PSD do Carlos Fávaro. Isso. Como é que é? Você está engajado aí na campanha para fazê-lo senador? Você acha que ele tem chance, que o PSD tem chance? Ou Olha, as grandes máquinas vão vencer? O Fávaro, eu fui o primeiro que abracei a campanha dele para senador. O Fávaro, quando se lançou, ele tinha menos de 2% nas pesquisas e eu abracei a campanha dele em Cuiabá. É um excelente nome. Você passou por que partido? Faz uma história para nós. Eu entrei para a política no PDT. E do PDT eu fui para o PSD. Com Dante. Só mudei do PDT porque eu trabalhando na Gazeta, companheiro do Dorileu, o Dorileu inventa uma candidatura em 2012. Para prefeito. Para prefeito. Inclusive filiou no PMDB, vieram figuras nacionais aqui para filiar no MDB, antigo PMDB. E aí eu disse, o Dorileu, um ano antes eu tinha que tomar uma decisão. É séria essa sua candidatura? Vai para sou candidato. E o PDT, na época, iria com Mauro Mendes. Um ano antes eu tinha que tomar uma posição. Como é que eu vou estar no PDT apoiando Mauro Mendes, candidato a prefeito, com essa longa convivência, e o Dorileu do outro lado? O PSD era um partido novo, eu poderia mudar sem perder o mandato de vereador. E eu mudei. Entrei numa fria, porque era uma chapa fortíssima, mas eu imaginava, com um candidato a prefeito, eu vou navegar. O Dorileu não foi candidato e eu fiquei lá sozinho, mas eu consegui ser o 6º colocado. Então, entrei pelo PDT, só saí por essa razão e hoje estou no PSD. Eu sou contra essa história de mudança partidária, pula daqui, pula dali, nunca fez parte da minha característica. Você é o homem estrategista do Fávaro aqui na capital, como é que está sendo pensada essa campanha? Jamais. Eu sou apenas um vereador que tenho aí, talvez um pouquinho de voto aí, uns 50, 100 votos aí para contribuir. Estou aí pronto para participar. Vereador, o que a Câmara pode fazer de prático nessa prevenção do coronavírus? Economizar algum gasto, destinar isso para a compra de insumos médicos? Fechar? Nós estamos numa situação complicada. Para evitar a aglomeração no plenário? Pois é, não. Essas atitudes eu acho que tem que ser em nível de Estado. Se a Assembleia Legislativa, eu disse hoje, se a Assembleia Legislativa tomar a iniciativa de não ter sessão, eu acho que as câmaras municipais vão acompanhar isso. Mas o que a gente pode fazer é acompanhar a estrutura do município. A Câmara, cabe a ela defender o seu aporte de recursos, aquilo que precisa para a saúde. Digamos o seguinte, olha, precisa de uma suplementação da saúde. A Câmara age. Nós tivemos recentemente o Hospital de Câncer, que estava com atendimento paralisado. Eu encabecei um movimento dentro da Câmara Municipal que em 2 dias nós resolvemos o atendimento no Hospital de Câncer. Pagou-se o que estava devendo e parcelou uma pequena parte, mas resolveu. Nem consulta estava sendo feita dentro do Hospital de Câncer. Então, a Câmara ela é parceira naquilo que lhe requer. De repente falou, olha, para mudar, para criar o atendimento, nós precisamos criar novos leitos, daí precisa a autorização da Câmara, precisa de um suplemento orçamentário, é nesse item
que nós efetivamente vamos trabalhar lá como vereador. O Brasil está discutindo hoje a atitude do presidente Bolsonaro, né, que primeiro falou que Descumpriu a recomendação. o coronavírus não é grave, depois disse que sugeriu que as manifestações domingo fossem suspensas, aí no domingo está lá no meio das manifestações, apertando todo mundo, sem máscara. No mesmo dia, os opositores do presidente Bolsonaro participaram da inauguração da CNN com 1.300 pessoas, Rodrigo Maia, todas essas pessoas que execraram o presidente Bolsonaro. Quer dizer, nenhum pode falar mal do outro, né? O sujo falando do mal lavado. Você acha que... O Cláudio tem Você acha... mais uma pergunta. Rapaz, na verdade aqui tá bombando, viu? Opa. Tem muitas perguntas aqui, na verdade mais elogios, né? Vamos lá. Anair Silva, Toninho, não se preocupe, Deus está sempre contigo. O Henrique Cavanha colocou um bonequinho aqui com uma plaquinha dizendo que você é 10. Amém. Né? O Henrique Cavanha, parabéns Toninho de Souza, excelente trabalho, prestando junto à população de Cuiabá e região. Tamo junto. O Beto Pinho, vereador mais votado de Cuiabá, parabéns Toninho de Souza. O Rai, parabéns vereador, os hackers, gabinete do ódio, piram no seu sucesso, afinal, é acreditado, prego que se destaca é martelado, ninguém joga pedra em cachorro morto, pra cima, uhul! O João Pardal, isso aí, vereador Toninho de Souza, parabéns pelo trabalho desenvolvido em prol da população. O Edmilson Santos pergunta aqui, e a CPI do Paletó? Já foi falado aí, Edmilson. Marley Silva, parabéns, entre outros. Tem um monte de gente aqui, a gente está bombando. Sobre o negócio do coronavírus, tem aí o Piveta, ele está sugerindo, inclusive, que se adie as eleições, que vai esvaziar as aglomerações. Você, com a sua experiência, né, que consulta diversas áreas, é um repórter, conhece muitos especialistas, você acha que é uma situação preocupante e deveria haver um resguardo maior? Primeiro, nós temos que encarar a seriedade do coronavírus, que é uma pandemia realmente que coloca em risco a vida da população, principalmente a população idosa. E o Brasil é um país de idosos. Está aqui, hoje a bancada. Hoje é a realidade. Então vejam bem, eu já vi, Enoque e Eduardo, todas as projeções são as piores possíveis para o Brasil. Que nos próximos 20, 30 dias nós podemos, não é dizer que vai chegar, mas podemos chegar até 30 mil casos no Brasil. É o que teve da China lá. Exatamente. Então a pergunta é, a China tem uma estrutura monstruosa, construiu um hospital entre 15 e 20 dias, hospital de 2.000 leitos. E o Brasil? Nós temos essa estrutura? E aí você tem uma situação diferenciada. Como jornalista a gente pode falar isso. O coronavírus, ele não tem um medicamento específico. O que você sente? Uma febre altíssima. Aí de repente um problema na garganta, um princípio de pneumonia. Como é que os médicos tratam isso? O problema seria essa evolução para a pneumonia. Primeiro o seguinte, qual que é o quadro mais grave? Vamos estabilizar a febre do Enoque. Ok. Segundo passo, vamos cuidar do princípio de pneumonia. Aí o terceiro passo, olha a garganta, já normalizou? O que eu quero dizer com isso? Este é um tratamento demorado. Você não faz uma cura porque você não tem um medicamento específico para aquilo. Então, nessa estabilização, eu acho que 1 semana, 2 semanas, para você ter um quadro razoável de um paciente. É o que a gente imagina. Certo? Se é o Tom Hanks, né, o ator que está com a doença, ele certamente está no melhor hospital, né? Exatamente. Agora, e nós aqui no Brasil? Certo? E nós no aqui interior no Brasil? de Mato Grosso? Nós aqui, que temos o problema de superlotação dos hospitais. Numa grande demanda dessa, certo? O pronto-socorro de Cuiabá hoje tem 360 leitos. Num caso de surto aí, nós teríamos capacidade? E os pacientes mecânica não tem como fazer. E os pacientes comuns, os acidentados, os problemas aí de esfaqueamento, certo? Que é urgência e emergência. Então, vejam bem, tudo isso nos dá uma perspectiva ruim, certo? Pode ser que nós chegamos realmente à possibilidade
de cancelamento dessa eleição. Mas aí é por necessidade, não por você querer relacionar antecipadamente, como eu vejo alguns aí. As autoridades precisam estar à frente dessa situação. E o governo do estado, a prefeitura de Cuiabá, tem tomado a frente disso. Medidas estão sendo adotadas. Vereador, e o seu partido está bem estruturado para a eleição de outubro agora? Vamos esquecer essa suplementar. Para disputar prefeitura, Câmara, como é que está o PSD? O PSD está formando uma chapa para disputar a eleição de vereador, com possibilidade de eleger 2 vereadores. E aí, o caminho do partido, se vai lançar candidatura própria ou vai estar coligado na majoritária, porque não existe mais coligação proporcional, ainda vai ser discutido pelo partido. Mas eu não vejo a possibilidade hoje real do PSD ter um grande nome para a disputa da prefeitura municipal. 2 caminhos. Ou junta no grupo do Emanuel Pinheiro, que deve ser um virtual candidato à reeleição, ou no grupo contrário, ligado ao governador Mauro Mendes, que deve lançar um candidato. Então, vai ter que optar por um dos lados, mas não vejo estrutura para lançar uma candidatura própria. Aliado com o governador, você se sentiria confortável perante o prefeito? Olha, eu tenho um excelente relacionamento com o governador Mauro Mendes, até porque eu fui vereador junto com ele num mandato, mas hoje eu tenho uma ligação muito próxima com a minha cidade, que é Cuiabá. O governador está desempenhando o papel dele de gerir o estado e o prefeito Emanuel Pinheiro tem feito uma gestão boa por Cuiabá. Então aí eu acho que nesse momento a minha opção seria continuar esse trabalho pela nossa capital. Nós falamos aí da sua saída da Gazeta, que foi sem sobressalto. E nesse final aí de entrevista, né, nosso horário já avançou bastante, queria que você falasse um pouco da experiência na Cidade Verde, desse novo programa, o que mudou de um programa para o outro e como é que está sendo o resultado nessa aventura, né, exitosa de ter uma televisão regional, realmente, sem vínculo nacional. Pois é, primeiro a mudança de horário, que eu fui para um horário mais confortável. O que significa isso? Na Gazeta eu sempre apresentei o programa, o Cidade Alerta, deixei lá com mais de 20 pontos de audiência, mas nós tínhamos um horário do deslocamento, o horário de rush. Então você sai 6 horas, 18 horas aí nas ruas, você tem um trânsito intenso. 20h30, que é o meu horário na TV Cidade Verde, das 20h30 às 21h30, nós já temos uma população em casa. Quem gosta de novela está na novela, quem tem outra alternativa da TV fechada está no seu documentário ou no seu telejornal, mas a grande população ela fica ali procurando uma programação. Você está enfrentando o Roberto França. Como é que está sendo isso aí? Não, eu acho que cada um tem o seu espaço. Eu nunca tive a ideia de concorrência na minha vida. Eu imagino o seguinte, você realiza o seu trabalho e quem avalia é quem está do outro lado. Então isso é na política, isso é no meio de comunicação, eu tenho procurado fazer um trabalho diferenciado, um jornalismo de resultado. O meu jornalismo, por exemplo, fala de coisas boas, mostra coisas positivas. Tem a cobrança da população pelos seus direitos, mas nós temos muitos exemplos positivos a serem mostrados. Então, eu acho que eu aumentei um pouco a audiência aqui na Baixada Cuiabana e eu tive um up de chegar nas grandes cidades. Hoje eu bombo na audiência em Tangará da Serra, em Sinop, em Primavera do Leste, em Rondonópolis, Colíder, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, enfim, cidades que eu não tinha essa abrangência enquanto Grupo Gazeta e que nós estamos chegando com muita força. Então, esse é o diferencial. Estou muito feliz. Cada época é uma história. Tive a minha história dentro do Grupo Gazeta de Comunicação, mas hoje eu estou muito feliz com o sucesso do programa e com esse caminho. Só para você ter uma noção aqui, sexta-feira a gente tem a transmissão pela live do Facebook do Toninho de Souza. Sexta-feira,
passado todo esse problema, foi o maior pico de audiência que eu tive desde quando eu estreiei em 27 de janeiro. Então, quando falam que o Toninho está em baixa, que o Toninho leva a pedrada, eu estou mostrando com esse pico de audiência maravilhoso. Toninho de Souza, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Um abraço, obrigado. Obrigado também ao Brigadeiro. Aqui, Enoque. Toca aí. Oh, Tá com medo de coronavírus? Esse é preconceituoso. Né? E obrigado a você que nos acompanhou também aqui nessa edição do Amplo, Geral e Restrito. O Toninho certamente estará conosco em outras oportunidades e temos sempre uma atração para você. Continue nos acompanhando no Facebook, no site Boa Mídia, onde está o melhor da política de Mato Grosso, na página do E e no O Factual. Até a próxima!